Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída, também descomplicada. Hoje nós temos um tema muito interessante, um tema diferente, um tema que a gente não teve aqui no podcast ainda. Nós vamos falar sobre música. Nós vamos falar como a música ela faz parte da nossa vida, como a música ela faz parte da adoração, mas também vamos falar sobre os desafios de ser um músico, sobre como o músico ele tem grandes responsabilidades, mas também grandes desafios dentro da caminhada cristã nesse ministério. E para falar sobre esse ministério, eu tenho aqui ele que é músico há bastante tempo já tem músicas aí gravadas, já é compositor também. E para falar sobre esse assunto, então, eu tenho aqui ele, Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, legal. Pedro, para a gente começar a entrar no assunto, eu queria te conhecer um pouquinho mais. Quem é o Pedro? Como que começou a sua caminhada na música? É desde pequeno? Sua família é uma família musical? Eu queria conhecer um pouquinho mais de você, para a galera começar a entender quem é você e a gente começar a entrar no assunto. Eh, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder trabalhar com música, né, por vários momentos da minha vida. Não vivo disso, mas eu estou envolvido com a música desde criança Uhum. e gosto muito. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou envolvido. Legal. E qual que foi o seu primeiro contato com a música? Não sei se você lembra, quando era criança, como que foi para você isso? Então, a minha família me conta, né, meu pai e minha mãe, eles me contam que quando eu tinha 3 anos de idade, eu eu ganhei um tecladinho de brinquedo e minha mãe estava encerando a casa lá e ela ouviu uma melodia sendo tocada. Uhum. E como eu vou na igreja desde criança, né, desde também dos 2 anos de idade, ela ouviu uma melodia sendo tocada no piano. Eu não lembro ao certo qual música que foi, mas ela disse que ouviu uma melodia sendo tocada e eu que estava tocando. Lógico, né, não era aquela perfeição, mas a minha Sim. mãe ela tem também, né, o tino musical, e ela percebeu que eu estava tocando um hino da igreja. Então assim, depois desse evento, né, eu tive um contato mais específico com a música com uns 8 anos, mais ou menos, 8 para Entendi. 10 anos. Foi quando eu ganhei um violão de um tio meu, e daí eu fiquei lidando em cima do violão e também meus pais daí me colocaram numa aula Uhum. de violão particular, e eu fiquei nessa aula por um ano e pouco, e é onde eu aprendi bem, assim, os acordes, e eu gostava muito de ouvir música, né. Pegava CDs lá, escutava e eu ficava admirado com os arranjos, com as harmonias, Uhum. e eu tentava reproduzir isso, né. Foi, eu acho que um dos primeiros contatos ali que eu tive. Legal. Então o primeiro instrumento, eu sei que hoje você é multi-instrumentista, mas o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar foi o violão. Foi o violão, Foi o violão. foi o violão. O teclado eu peguei com 15 anos pra cima. Entendi. E o ambiente familiar dentro de casa, em relação à música, como que era? A sua família gostava muito de escutar música? Porque eu vou falar da minha experiência lá em casa, sábado de manhã, eu sempre acordava sábado de manhã e já tinha uma música tocando, era muito engraçado, isso me marcou muito a minha infância, né. E eu não Uhum. sei como que era na sua casa esse ambiente musical, se pelo que eu percebi, seus pais te incentivaram bastante nesse quesito, né. E como que era pra você dentro de casa isso? Eh, o meu avô e meu tio, eh, também me inspiraram, porque quando eu chegava na casa do meu avô, ele sempre, em algum momento do dia que a gente estava lá, ele ia pro teclado. Ele tinha um teclado lá Uhum. cheio de botões e aquilo pra mim era uma coisa, né, muito estonteante, assim. E o meu tio também, que morava junto com o meu avô, ele também fazia uns sons assim, e eu tentava fazer também algo parecido, né. E quando eu tive 15 anos, eu tive meu primeiro emprego, e um dos salários que eu ganhei, eu comprei o teclado que era do meu avô. Ele foi comprar um outro lá, Caramba. e daí eu peguei um pouco do meu salário lá e comprei o teclado que era dele. E daí eu fui treinando em casa. Aula de piano mesmo eu nunca fiz.
Eu fiz um pouco de aula teórica na Casa da Cultura. Assim, eu, eu fui um pouco insistente. Uhum, A minha mãe, o meu avô por parte de mãe, né, que eu tive essa experiência, né? A família da minha mãe, eu acho que é um pouco mais musical do que a do meu pai. Os meus tios, eles cantam e tal. uhum. Tem um tio meu que canta na igreja, ele é compositor também. E Mas assim, eu fui um pouco insistente, porque eu comecei a fazer aula na Casa da Cultura e a minha família era sempre humilde, assim, né? Uhum. Lá em casa. E eu ia de bicicleta aqui na Casa da Cultura, no Bolshoi ali. E teve um determinado dia que a minha bicicleta foi roubada. Caramba. E daí eu acabei desistindo, né? Eu fiz um ano ali de aula teórica também, que é o pouco que eu sei hoje de partitura. E aí, mas assim, eu fui insistente mesmo autodidata. Eu via também várias pessoas aqui na cidade, né? Sempre que ia algum grupo musical ou alguma banda, vamos dizer assim, né? Numa das igrejas lá do distrito, Uhum, tinha a família Lourenço, que também sempre me inspirou. Desde criança eu ouço eles tocando trombone, trompete. uhum. E então, com certeza, assim, várias pessoas me incentivaram, né? Sempre que um grupo na igreja, eu ficava lá no primeiro banco. Eu gostava muito. Sempre fui apaixonado por música. Isso. E também com 14 para 15 anos começou o coral. Meus pais iam no coral também quando eu era mais novo, mas Uhum, eu não tinha assim aquele interesse de estar lá. Talvez porque as músicas não chamavam minha atenção, eram músicas bem eruditas assim, uhum, né? Quem ensaiava o coral era o irmão Dorival Milbratz, irmão do irmão Helmut. uhum. E algumas músicas assim eu lembro daquela época, né? Daquele coral. Mas eu era bem criança, então assim, as outras crianças que eram filhos dos outros coralistas, a gente ficava fora da igreja brincando e tal. E só com 15 anos mesmo que eu fui ser mais efetivo em coral. É, Gustavo Dias foi um dos regentes mais influentes assim que teve lá no Coral Ágape, no Bremerwald, onde eu também fiz alguns solos nas Uhum. músicas do coral e eu ouvi ele tocando também, e para mim era bem interessante. São inspirações, né? Sim, Que a com gente vai certeza. buscando, né? Com certeza. E um dos primeiros, né? O meu início na música foi basicamente isso. Caraca, e quando foi que virou a chave que você pensou assim: "Não, agora isso é realmente o meu ministério. Eu vou fazer mais pra Deus através disso"? Quando foi a virada de chave? Teve alguma experiência que fez você virar essa chave ou foi acontecendo gradualmente ali na sua adolescência, dos 15 anos pra frente, ou foi antes? Como Uhum. que foi isso pra você? Eu, eu, eu vinha pensando nisso no caminho pra cá, porque eu vi essa pergunta, e eu acho que pra mim sempre foi bem sério. Eu nunca Uhum, encarei de outra forma a parte da música. É, eu sempre encarei da mesma forma. Não vou dizer assim a coisa mais séria do mundo, porque eu gosto disso, né? uhum, Mas eu sempre encarei da mesma forma, desde quando eu comecei até hoje. É, eu pego uma música ou eu pego uma composição. Sempre que eu vou tratar de música, eu gosto de focar, uhum, né? E quando virou a chave para eu ser, né, mais efetivo em questão de ministério, sério assim, eu eu furei CDs, né, do Arautos do Rei e do Leonardo Gonçalves. Então, assim, com eu comprei uns CDs lá deles e eu tinha um micro system lá em casa, que era o que meus pais conseguiam comprar pra mim. E eu ficava escutando muito, muito, muito. E eu apaixonado naquele CD do Leonardo Gonçalves, é, Poemas e Canções. uhum, E foi onde, assim, eu ia tentando reproduzir, né, o que eu ouvia. E, e também eu comprei o CD do Eu Não Sou Mais Eu, do Arautos do Rei. Então são CDs que têm um material riquíssimo, sim. né?
tanto de harmonia quanto de arranjos, inversões. Até hoje eu não aprendi a fazer tantas inversões igual tem nos arranjos do CD do Nardo Gonçalves, por exemplo, né? Tem umas coisas muito boas lá. E, querendo ou não, a primeira vez que eu cantei na igreja foi quando eu tinha 10 anos. Eu tinha um violão que ele tava descascando. Um violão bem velhinho, assim. Foi o violão que meu tio me deu. Eu tinha um carinho por ele grande. Ele era meio em formato de guitarra e ele tava descascando as beiradas, assim, né? A madeira. E daí eu ganhei um conjunto, assim, de figurinhas. Na época era do Tasmania, Pernalonga, daquele pato lá, preto lá, que eu não lembro o nome. E eu coloquei um monte de adesivo, assim, ao redor do violão. Pra esconder O descascado o da madeira. descascado da madeira, cara. O violão ficou parecendo uma árvore de Natal, assim, né? Eram os adesivos brilhosos, assim, desses personagens aí da televisão, dos desenhos. E eu fui com aquele violão tocar na igreja. E daí teve um momento que eu tava me apresentando na igreja que minha voz embargou. E daí o irmão que tava na plataforma, eu não vou citar nomes. Melhor não, né? Eu não vou citar nomes, mas ele riu, cara. Ele começou a rir porque eu embarguei na voz, né? Ali eu já poderia ter desistido já. Porque eu passei vergonha. Simplesmente a minha voz embargou e tive que tossir ali pra voltar a cantar com violão. Mas eu fui insistente, né? E até o momento que, assim, começou a ficar sério porque as pessoas me chamavam muito. Desde cedo eu tive muito compromisso, assim. E daí tu começou a ensaiar mais, a aperfeiçoar mais. É isso que te aperfeiçoa, né, cara? Sim. Tipo assim, você se obriga a ensaiar as músicas, né? Eu gostei de participar de bandas, eu gosto de participar dos projetos aqui de Saguaçu, porque são coisas que te desafiam, né? São músicas novas, onde você vai aprendendo. Inclusive, eu também tô fazendo parte agora de um ministério, a banda Servos, que também as músicas são bem desafiadoras. E, cara, é como em qualquer outro aspecto da vida, você aprende todos os dias. Vai aumentando o repertório, né? Sim, você aumenta o repertório, você abre a tua mente para novas músicas, novas harmonizações, novos acordes que você tem que aprender. Então, desde cedo também, assim, de 14, 13 para 15 anos, eu sempre tive muito envolvido na questão musical da igreja, né? Então, cantava fora, comecei com um quarteto, aos 18 anos mais ou menos eu comecei com um quarteto, e daí fiquei um tempão cantando em quarteto. Fiquei, a partir de 2016, eu participei durante 8 anos do Ministério Gênesis também. A gente gravou um EP com 7 músicas. Então, assim, sempre bem envolvido. Música não tem como não ser uma parte muito grande, assim, da minha vida. Com certeza. E você disse ali de uma vez que a voz embargou no meio de uma apresentação, né? Ah, foi uma das vezes, né? Teve Isso que eu várias queria te vezes. perguntar. Como lidar com essa frustração? Porque eu também canto na igreja e esses dias atrás eu fui cantar com o trio e aconteceu que uma nota lá eu acabei fazendo bem errado e daí depois eu fiquei com consciência pesada porque, pô, todo mundo ali cantando certinho e eu acabei fazendo a nota errada, enfim. Mas eu queria saber de você, como que você lida com essa frustração, às vezes, que acontece e isso é normal, todo mundo é ser humano, acontece de errar, às vezes uma voz embargável, às vezes uma nota errada ali. Como lidar com essa frustração? Olha, é frustrante. Porque às vezes você ensaia, né? E chega lá na frente e ainda dá uma coisinha errada. Mas, cara, eu acho que é normal. Você tem que fazer cara de paisagem e seguir em frente, né? Porque o profissionalismo, né? Porque sempre tem um pouco um lado profissional nisso, né? E eu aprendi que o lado profissional nessas horas é fazer cara de paisagem e seguir em frente. Mas lógico, você depois, quando você não ri junto com os teus amigos, né, sobre o erro, você fica se cobrando, Isso. né? Mas é normal, eu acho que é normal a gente se cobrar
por algo que a gente poderia ter feito melhor, né? Uhum. Mas apesar não, mas querendo ou não, nós somos seres humanos, nós não somos robôs, né? Uhum. Que estão ali fazendo tudo minuciosamente, sim, perfeitamente. E eu creio que, assim, a gente tem que pedir capacitação divina para estar cada vez melhor. Mas, assim, no começo eu olhava pro lado, ria, quarteto, só que a gente foi... Porque, assim, as pessoas que estão ouvindo, na maioria das vezes, Não cara, escuta, né? não Não percebe. percebe, exatamente. Não percebe. E até porque, assim, eu já ouvi muitos amigos cantando e depois que eles cantam, eles vêm falar pra... Meu, cara, errei lá naquela parte. Não deu nem pra perceber. Nem percebi. Então, assim, é muita autocobrança, Parece né? que o Espírito Santo, ele dá uma mascarada naquilo que é imperfeito com pra que certeza, os chegue perfeito anjos... nos ouvidos, né? Eu tenho certeza que os anjos sempre nos ajudam nessas horas, né? E até porque as pessoas, elas estão ali meditando, né? Muitas vezes, Uhum. né? Eu gosto muito, assim, de estar ouvindo alguma coisa e realmente estar meditando no que eu tô ouvindo. Então, eu acho que é basicamente isso que acontece, né? Uma autocobrança maior do que Do às que o vezes... necessário, né? E já pendendo pra esse lado em relação à espiritualidade dentro da música, como que o músico ele deve estar espiritualmente pra poder louvar? Porque na maioria das vezes a gente tende a dividir o profissional em relação a técnicas, a teoria musical e a espiritualidade. E na verdade dentro da música as duas coisas têm que andar muito juntas, né? Como que o músico ele deve estar espiritualmente pra poder louvar a Deus? Porque eu não sei, às vezes a galera acaba confundindo e separando as duas coisas, né? Então, né? É uma pergunta... Porque, assim, eu... Eu não me considero, assim, uma propriedade tão grande, né? É uma coisa, uma responsabilidade muito grande, né? E eu sempre tive muita ciência do meu lugar, né? Onde eu tô. Então, assim, nunca me achei melhor que ninguém e sempre me achei muito dependente de Deus. Uhum. Muito Isso é extremamente dependente mesmo. importante, né? E eu acho que quando você tem a consciência disso, né? De que você é totalmente dependente de Deus, assim como qualquer outro ministério, você tem que ir olhando para Jesus, sabe? Lógico, né? A parte musical é uma coisa que exige uma, um preparo, né? A parte musical é uma coisa que, tipo assim, se você vai lá e faz uma coisa muito mal feita, as pessoas não adoram. Então, tem que ter um preparo. Assim como um pregador, ele se prepara com um sermão. Exatamente. Você também tem que se preparar para louvar a Deus, né? E muitas pessoas às vezes não levam isso em consideração, né? Querendo ou não, a música, ela é um tema que envolve paixão, né? Às vezes mais do que, tipo assim, uma pregação. Porque a música, ela trabalha o tempo todo com a emoção. As nuances, a melodia, o caminhar da Tudo, né? música, ela, em cada momento, assim, os acordes, eles são elaborados, eles são formados, a sequência dos acordes, para mexer com a tua emoção, né? Então, assim, a música ela começa suave, ela cresce, ou às vezes ela já começa impactante. Então, assim, os acordes eles vão se desenvolvendo de uma maneira que trabalhe o teu emocional e ele cria tensão e depois resolve. Ou ele cria uma alegria e depois te acalma. Uhum. Então, as pessoas são muito mexidas com música, né? Eu já ouvi várias vezes pregadores falando, pastores falando que aonde a pregação falada não alcança, A a música música alcança. alcança, né? Muitas pessoas, eu sou um exemplo vivo de que é, eu, eu já fiquei afastado da igreja por um período da minha vida. Afastado da igreja não, mas eu já tive um período ali de dificuldades, onde muitas vezes a música
me segurou, né? Porque eu gosto disso. Impacta a minha vida, né? E assim como de muita gente, é, as pessoas se sentem atraídas por isso e elas sentem vontade de estar interpretando músicas quando às vezes elas não se capacitaram, Uhum. né? Infelizmente. Assim como você não gosta de ouvir uma pessoa falando abobrinhas, ela não estuda sobre o tema E e fala o que dá na telha, né? fala o que dá na telha, é difícil você ouvir uma pessoa que tenta cantar sem ter o mínimo de conhecimento, Uhum. ou o mínimo de estudo, ou o mínimo de ensaio. Então, eu acho que a dependência de Deus, em primeiro lugar, né? Com certeza. Reconhecer, pedir a unção do Espírito Santo para você estar fazendo aquilo ali. Não é você que vai falar para as pessoas, né? Nunca vai ser, sempre vai ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele usa muitas vezes pessoas que não são dignas, né? Na verdade, a gente nunca é digno de estar Uhum. lá. Mas o Espírito Santo ele faz a obra dele Através por de nós, né? através de nós e também muitas vezes por pessoas que não mereciam estar lá na frente. Uhum. Mas nós não estamos aqui para julgar, né? Então, o aconselhamento é que estejamos bem alinhados com a fé Com e Deus. com a técnica também. É legal porque se a gente tiver alinhado, bem alinhado com essas duas questões, principalmente com Deus, a gente acaba indo para um outro tema que a gente vai explorar agora, que é a questão da vaidade, porque muitas vezes dentro da música isso é muito fácil de acontecer, né? Uhum. As pessoas vêm elogiar, recebe elogio, recebe elogio de um, elogio de outro, e às vezes a tendência do coração humano é elevar o ego, né? E tem até um texto de Provérbios que fala, Provérbios no capítulo 16, versículo 18, primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. E na música existe muito esse perigo. E eu acho que tu acabou de responder a pergunta que eu ia fazer, que para que isso não ocorra, a gente precisa estar muito bem alinhado com Deus e entender que a obra não é nossa, é através de Deus, é através do Espírito Santo, ele vai agir através de nós, né? Sim, essa parte de orgulho, vamos dizer assim, é, eu, eu, eu procuro compreender as pessoas porque de uns anos pra cá, né, eu tô com 30, vou fazer 36 agora, a gente acaba tendo uma maturidade melhor, né, vamos dizer assim. E eu vejo que as pessoas, elas são carentes de afeto, né, de reconhecimento. E muitas vezes as pessoas encontram numa apresentação essa falta Uhum. que elas têm. Então, às vezes elas querem estar lá também por causa disso. Elas querem estar lá na frente por causa disso. E isso, infelizmente, é um erro, né? Você tem que estar lá unicamente com a vontade de adorar a Deus, com a vontade de estar lá se entregando, realmente. Ontem uma irmã falou pra mim que eu sou expressivo ao cantar. E porque assim, ao longo de todos esses anos, eu acho que eu tô aprendendo, assim, a essência de você estar se apresentando, de você estar Uhum. cantando, é, porque a música, as músicas são muito fortes, os temas delas, principalmente na música adventista, Uhum. né? São músicas muito teológicas e profundas, né? São profundíssimas e é muito bom, assim, você expressar o que a música diz. Então, quanto mais você se incorpora na música, eu creio que melhor vai ser a tua apresentação. Uhum. Então, assim, esse deve ser o objetivo, né? E não você estar lá, talvez para preencher algo, uma falta que você tem na tua mentalidade, como como visualização, vamos dizer assim, né? Não estar lá para ser visualizado, para chamar atenção. Óbvio que às vezes os músicos eles se dedicam tanto, né, para música, eles estudam tanto que é natural eles mostrar uma performance, Uhum. certo? É,
E eu acho que Deus também é louvado nisso, sabe? Quando você se dedicou realmente, estudou, é, ensaiou demais uma reprodução difícil de fazer, Uhum. eu acho que nisso Deus também é louvado. Porque você está exercendo ali algo difícil, algo que você se empenhou, e se você coloca aquilo, né, à disposição para Deus te usar, É eu o acho que é desenvolvimento muito dos dons que ele válido deu, né? também. Sim. É importante ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. É, é, as pessoas elas têm que amadurecer, Uhum. né? Então, assim, tem pessoas que já nascem prontas para já vão lá, se apresentam e são humildes, né? Ao contrário de orgulhosos. Uhum. E, e eu acho que para elas é natural, né? Mas tem pessoas que realmente precisam virar essa chave Uhum. na sua mente, Isso é muito né? De importante. que a gente está ali unicamente para louvar a Deus. E, e lógico também, assim, quando a gente é mais novo, a gente tá com uma mentalidade É diferente. outra coisa, né? Tudo que a gente faz é basicamente para chamar a atenção de alguém, né? Principalmente quando a gente tá Querendo namorar. querendo namorar, tá apaixonado. Então, assim, Existem acho que é fases, Deus né? também, acho que é Deus também dando oportunidades pra Sim, gente, sim, com certeza. né? Enfim, se for pra gente chamar a atenção, que seja fazendo algo pra ele. É verdade. A gente tá chegando no final do episódio e eu queria que, através da sua experiência, você desse algumas dicas pra quem tá querendo começar ou quem tá começando aí a caminhada na música, de como que eles podem se aperfeiçoar através da sua experiência, do que você viveu, pra que eles possam cada vez mais louvar o nome de Deus melhor e com mais Uhum. perfeição, né? Se é que existe essa palavra. Desde o começo eu falo que eu fui muito insistente. Persistência. Persistência, né? E apesar da minha persistência, a minha realidade hoje, como músico, eu considero que tem que melhorar muito. Sempre, né? Sempre a gente tem que A gente melhorar tá muito. em constante evolução, né? É, como eu falei no começo, eu tinha dois CDs, um do Arautos e um do Leonardo Gonçalves, e um Microsystem. Todo E eu músico vim. adventista tem uma raiz do Arautos do Rei, né? Sempre, né? Isso é bom, eu aconselho, É muito legal. né? A ouvir Arautos, tanto os mais antigos quanto os mais novos também. Jader Santos é um cara Fenomenal. fenomenal, um cara que não tem nem o que dizer assim, né? O cara é muito inspirado assim. E o produtor do CD do Leonardo Gonçalves também foi muito feliz. A crítica foi. Teve o Williams Costa Jr., que atuou ali, teve outras pessoas. E o próprio Leonardo Gonçalves é um cara muito exigente também, né? Uhum. Então, assim, eu furava o CD deles. Pode ser que eu tenha uma percepção musical já de infância ou de família, ok. Mas eu não gosto quando as pessoas falam, ele tem o dom, pra ele é fácil. Não é fácil, né? A minha adolescência foi basicamente ensaiando, tocando, aprendendo, né? E até hoje, assim, quando o que a gente reproduz teve uma dificuldade pra gente chegar naquele resultado, sabe? A gente não pode muitas vezes falar, pra ele é fácil. Não. Teve um estudo por trás, Tem um teve horas de estudo, tem dedicação. ensaio, e assim, ó, você sabe como é difícil marcar ensaio com as pessoas, né? Criar repertório, tirar música. Hoje, apesar das facilidades de kit de voz que a gente acha em qualquer site e de qualquer música também, basicamente, mesmo assim é difícil. As pessoas têm o kit de voz e se tu não insistir, elas não escutam, Uhum. né? Então, assim, cada vez que você enxerga você tá assistindo uma apresentação musical e tá gostando daquilo, saiba que teve muito empenho por trás Uhum. daquilo, por trás daquele resultado, teve muito empenho, né? A orquestra aqui de Joinville, muitas vezes eu participo junto com eles nas cantatas de Natal, de Páscoa. Tem muito trabalho antes de ter esse resultado. Então é persistência. Como eu comecei? Eu ganhei um violão do meu tio, fiz 2 aulas, fiz uns 2 anos de aula, basicamente. A minha professora particular, ela tinha voz mais grave do que eu, porque ela fumava muito, a dona Conceição. Mas ela me ensinou bastante coisa, assim.
Foi onde eu aprendi, assim, a escalas musicais e tal. E as músicas, em geral, elas são construídas em cima de uma estrutura de acordes. As músicas mais simples têm três acordes. As músicas que são mais elaboradas têm mais, obviamente, mas elas seguem o mesmo princípio. Elas começam, tem um meio e tem um fim. Uhum. Eu começo com um dó, depois eu vou para um fá, para um sol e volta para o dó. Falando de acordes. Uma música você consegue criar ela com começo, meio e fim com esses 3 acordes. E busque e comece com o simples. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo na música, principalmente as que estão iniciando, que o simples, bem feito, é muito melhor do que o complexo mal feito. Mal feito, Então, não só na música, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Lógico, a gente tem que buscar coisas mais elaboradas, mas se o simples tiver sido bem feito, já é um ótimo avanço. princípio para você partir por uma coisa um pouco mais complexa. Então, procure fazer o simples bem feito, ensaiar bastante, né? Ouça muita música. Você tem que pegar uma música e destrinchar ela. Você tem que buscar ouvir cada batida, cada instrumento. Se você para estudar uma música, você descobre coisas que você nem imagina. Porque os produtores, eles têm uma percepção assim tão incrível que eles colocam um batidinho que às vezes toca só uma música na música, só uma vez na música. Um sino, por exemplo, assim, sabe? E aquilo caracteriza a música de um jeito, sabe? E às vezes você escuta aquela música 100 vezes e não percebeu aquilo. Então, assim, o que eu fazia era isso. Eu ouvia as músicas detalhadamente, cada uma, né? Foi aonde, assim, eu aprendi as nuances. Quando eu toco teclado hoje, é tudo reprodução do que eu já ouvi. Certo? Eu tenho uma facilidade para gravar notas, para gravar até números, uma facilidade assim. E quando eu gravo, eu tento aplicar em outras músicas, sabe? Uma sequência de um arpejo e também desenvolver algo novo, né? Então, assim, para as pessoas que estão iniciando, eu acho que se você pegar uma música e destrinchar ela, sabe? Uma música elaborada, uma orquestra, você ouvir cada ponto dela, cada segundo dela e entender como ela tá funcionando, eu acho que já é um bom princípio. E lógico, né? Tem que aprender a parte teórica também para você ter uma noção importante, né? de tempo, de ritmo, de construção, de escala, né? Decorar as notas é o básico, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você saber o grau de cada uma. São princípios básicos aí que eu acho que hoje tem muitos cursos, né, online, onde você pode aprender. E lógico, tem que ter a persistência e a dedicação. Isso é o mais Como importante. qualquer coisa, não tem como você reproduzir algo que você não treinou. Né? Algo que você não está acostumado a fazer. É difícil você ter uma boa reprodução de uma coisa que você não ensaiou, não treinou, não estudou. É isso aí, galera. Se você tá querendo iniciar na música, aqui tá a receita para você. Nós tivemos lições importantíssimas hoje que nos ajudou aí a quem quer começar na música, a quem já tá na música, a se desenvolver mais, a ter esse coração humilde e ter um ministério pautado em Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo dos nossos dons é levar Jesus às outras pessoas que ainda não o conhecem, né? Pedro, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado essa sua história, a sua experiência, né? A sua história de vida. Gratidão mesmo por você ter estado aqui com a gente. Gratidão pelo convite também. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Vamos ver quais serão as gafes aí. Não, sempre tem uma primeira vez e terão muitas outras para honra e glória de Deus. Amém. Beleza, pessoal? Quero pedir para você, então, não deixa aí de dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para você não perder nada. E nós nos vemos na semana que vem, na sexta-feira. Beleza? Um forte abraço para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.